Relatos do pior ano da minha vida como professora. Sem demora, quero contar para vocês como foi o pior ano da minha vida como professora. Foi meu primeiro ano, eu tinha acabado de entrar, eu sou professora da rede municipal de Guarulhos, e eu tinha acabado de entrar. Eu não tinha nenhuma experiência de sala de aula, eu tinha feito a faculdade de pedagogia, fiz o concurso quando estava na faculdade, e aí passei nesse concurso, deu tempo, eu terminei a faculdade. E aí, quando eu terminei, um ano depois eu fui chamada. Só que eu nunca tinha trabalhado numa sala de aula. Tem esse detalhe. E aí, quando eu fui chamada, eu cheguei lá, a gente recebe uma ordem de serviço, então escolhe a escola que a gente vai, recebe uma ordem de serviço e eu cheguei nessa escola. Quando eu cheguei lá, tava muito barulho, um barulho. E aí, quando eu entreguei, né, a minha ordem de serviço, a secretária falou assim para mim: "Tá ouvindo esse barulho? É da sua sala. Você vai pegar a pior sala da escola." Até aí eu não tinha noção, né, do que ia acontecer e tudo que estava por vir. Mas então eu comecei naquele dia e eu entrei em setembro, vale falar isso para vocês. Eu entrei em setembro. Lembrando que eu não tinha nenhuma experiência e tinha mais ou menos um ano e pouco que eu tinha saído da faculdade. Enfim, eu comecei e eu cometi alguns erros para aquilo se tornar o pior ano da minha vida como professora. Primeiro erro, eu não planejei. Então eu cheguei lá, eu nem sabia como planejar. E talvez alguns de vocês passem por isso também. E aí a gente vai buscar planejamentos na internet, planejamentos prontos, e nem isso eu fiz naquele momento. Eu não tinha noção sobre planejar. Então, como eu entrei em setembro, eu peguei e cometi um outro erro, que é pegar folhinhas prontas na internet. Era uma turma de estágio 2, conhecido aqui na rede municipal de Guarulhos. Eles têm entre 4 e 5 anos de idade. Eu trazia aquelas folhinhas prontas, então pesquisava lá atividade para alfabetização, atividade para crianças de 5 anos, 6 anos, e simplesmente eu levava ali aquelas folhinhas prontas para aquelas crianças. Outro erro que eu cometi, além de não planejar, levar essas folhinhas prontas sem sentido, eu não fiz uma rotina. Não sei vocês, mas na faculdade de pedagogia, eles não ensinam a gente a fazer uma rotina. Então, eu não tinha rotina com os meus alunos. Eu chegava lá com aquelas folhinhas e não tinha uma rotina pré-estabelecida com eles. Outro erro que eu cometi foi não pesquisar e não entender mais sobre gestão de sala de aula. Então, eu cheguei naquele caos e tinha todos esses erros que eu falei para vocês. E aí, as crianças, elas se batiam, elas eram muito agressivas, porque elas estavam com um tempo ali, que não tinham planejamento, que não tinham foco, que não tinham objetivo. E o que aconteceu? Eles tinham uma professora até setembro. Simplesmente a professora saiu e não se despediu deles. Ela decidiu não contar que ela sairia. Então, quando eu cheguei lá, foi uma surpresa para eles, uma surpresa para os pais também. E isso gerou uma relação ruim entre eu e as crianças. E naquele momento, eu tive uma outra postura que eu me lembro agora, que também foi um erro crucial para eu ter o pior ano da minha vida como professora. Eu tentei tratar as crianças como se fossem meus filhos. E a gente sabe que, como mãe, a gente comete os erros muitas vezes de agradar demais, não colocar limites, fazer promessas e não cumprir. Então, acontecia, por exemplo, de eu falar: se vocês fizerem bagunça, nós não vamos no parque. Primeiro que isso nem pode acontecer, porque é um direito do brincar. Esse é um direito das crianças, direito a brincar. Então, nós não podemos criar combinados que gerem castigo, que gerem punições aos nossos alunos. E aí, eu nem cumpria isso. Então, eu fazia essas ameaças e depois eles iam ao parque. Eles foram entendendo que aquelas ameaças não tinham sentido algum, porque não eram cumpridas. Esse foi um dos grandes erros também que eu cometi.
E aí, diante de tantos erros cometidos, me conta aqui embaixo se você também teve esses erros, se você cometeu, se você está nesse processo, iniciando na pedagogia agora. Se você gostou desse vídeo, curte já, compartilha, segue para você acompanhar os próximos vídeos. E aí, terminando, como foi então esse pior ano da minha vida? As crianças não me obedeciam. Eles corriam, quando eu falava que a gente ia para o parque, eles fugiam de mim e corriam todos em volta da escola para me fazer correr atrás deles. Não respeitavam nenhuma regra que eu colocava ali. E chegou um momento que eu me vi sentada numa cadeirinha e eu não vou esquecer dessa cena. No meio deles, eu sentei em uma cadeirinha deles e comecei a chorar. Eu só não desisti aquele ano porque eu era concursada, como eu disse no início, então era algo que eu sempre sonhei. Então, mas eu me questionei, eu falei, será que eu nasci para isso? Será que eu fiz a escolha certa? Será que eu cometi um erro? E nesse momento eu persisti, eu ia empurrada, assim, eu ia triste trabalhar, sem ter noção de nada do que estava acontecendo, sem ter ideia do que eu estava fazendo de errado, como eu poderia melhorar. E eu decidi criar esse canal para ajudar vocês também a não passarem por isso ou aprenderem com as minhas experiências, para que a gente também troque experiências. Então, acompanhem para mais vídeos como esse. Eu vou trazer mais relatos sobre a minha experiência como professora e trazer dicas, ideias e sugestões para ajudar vocês, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo.